Meu nome é Leônidas, né? Tenho 47 anos, sou natural da cidade de Ribeirão Preto. Entrei nos vícios aos 15 anos de idade, né? Trabalhava, estudava, morava com meu pai em Campinas, e aí através das amizades acabei conhecendo o álcool, ali na rodinha de amigos, começando a fumar maconha. Até que num belo dia meu pai descobriu que eu estava fazendo esse tipo de coisa, mesmo ele vindo de uma situação de uma vida errada, de roubo, de usos de droga também, porém ele não aceitou que eu estava seguindo esse caminho. E aí ele acabou me espancando, me batendo com um facão de cortar cana, que no interior chama podão, né? E aí eu não aceitei essa correção, acabei saindo de casa e indo morar em Santos, que lá residia alguns irmãos meus. Chegando na cidade de Santos, nessa época minha mãe já havia falecido por conta do HIV, me encontrei ali com meus irmãos e a minha vida começou a entrar num declive, né? Cada dia mais para baixo, porque lá eu conheci a cocaína, onde eu consumia cocaína quase todos os dias, trabalhava para poder manter meu vício, mas ao mesmo tempo comecei a me envolver com coisas erradas, roubo, ali na zona portuária de Santos, roubando os gringos que ali atracavam com os navios. Nessa mesma época, acabei perdendo meu irmão caçula, que nós se encontrávamos numa madrugada de quinta-feira, bebendo, usando droga numa esquina de um bar ali na Brás Cuba com a Bittencourt. Ele foi atropelado pelo caminhão da Coca-Cola, onde um carro veio, passou por cima do seu peito assim. Ele tinha 14 anos de idade. Corremos, eu, alguns amigos, socorremos eles para a Santa Casa de Santos. Porém, chegando lá, ele não resistiu aos ferimentos. Depois de 2 dias, veio a falecer, né? Nesse mesmo tempo, minha irmã mais velha acabou adoecendo com a doença da meningite. E ela, já bem deprimida por conta da perda do irmão caçula, acabou se entregando à doença. Aí veio a falecer também, né? Nessa época, meu pai continuava morando em Campinas. Ficou sabendo que tinha perdido esses 2 filhos, meus irmãos. Ele, que era viciado também no álcool e droga injetável, né, que se chama BAC, acabou se entregando à dependência do álcool e da droga e veio a perder a vida. Então, nessa época, minha vida ali em Santos ficou muito difícil, né? Sem irmãos, no vício da droga, sem família. Foi até que me veio na cabeça de eu vir para São Paulo, no ano de 89. Vim procurar uma irmã minha que morava na região de São Mateus, ali no bairro do Colonial. Porém, chegando na casa dessa minha irmã, eu me deparei com a realidade do crack, né? Que ela era viciada em crack, e eu também já viciado na maconha, álcool, cocaína. Foi quando eu experimentei o crack pela primeira vez na minha vida, né? E aí acabei junto com ela me viciando no crack. Isso no ano de 89. No ano de 89, no final de 89 para 90, nessa época não era que nem hoje, que já existia o crack pronto. Era a gente que fabricava o crack, cocaína misturada com bicarbonato. Porém, enfim, acabei me viciando uma dependência mesma, que era 24 por 48, era só droga na nossa vida, né? A minha irmã, ela tinha uma doença crônica, bronquite e broncopneumonia. Então, o corpo dela já muito debilitado pelo uso da droga, altas madrugadas, mesmo usando droga constantemente. Quando ela adquiriu a doença, aí ela ficou muito ruim. Foi internada no Hospital Nardini, em Mauá. Porém, quando a doença se agravou, água no pulmão, ela não resistiu e também veio a perder a vida. Ela tinha um companheiro, né, que já era uma pessoa de idade, que também era usuário de droga junto com nós, né? Ele tinha 60 e poucos anos de idade. E aí, com a morte da minha irmã, acabou ele também entrando em depressão e se entregou nas drogas e, com a idade avançada, morreu, né? Aí eu me deparei com a realidade de estar aqui em São Paulo, já era ano de 90, 91, sem mais familiares, porque toda aquela minha família mais próxima ali
de sangue já havia perdido a vida. Conheci uma mulher que ela já tinha 3 filhos. Acabei, bem dizer assim, né, no termo do mundão, me encostando nela, porque estava no mundão sem eira nem beira. Acabei me encostando nela. E ali no tempo que a gente permaneceu junto, tive 4 filhos com ela, né? Porém, eu era uma vida muito louca de álcool, de droga, de gandaia. E aí então esse relacionamento não deu certo. Eu me separei dela e fui parar na rua. Fiquei alguns meses ali pela região da Mateubem, subindo e descendo entre Rio das Pedras, Largo de São Mateus e até o Sônia Maria, uma casa que servia alimentação à boca de rango, Santa Gema. Então esse era que eu ficava ali perambulando por aquele canto, né? Sendo que em vários momentos de angústia, de sofrimento, frio, sem ter lugar para dormir direito, né? Eu pensava em atentar contra a minha vida, né? Um belo dia eu, ali pela Mateubem, não sei como, eu consegui arrumar um meio vidro de chumbinho. Eu lembro que tinha metade de um corote ainda comigo. Aí eu pensei, vou me matar, né? Aí peguei uma carona no trólebo. Quando eu vi, eu já estava lá em Ferrazópolis, no terminal de Ferrazópolis, liberando a Anchieta. Aí segui um pouco mais em frente, subi numa passarela que tinha ali. Aí pensei, né, vou tomar o chumbinho, aí eu mato esse metade desse corote e depois me jogo daqui de cima, que é certeza que eu vou morrer e vou acabar com todo esse sofrimento. Porém veio uma voz que encontrava muito evangélico na rua assim e falava: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. E naquele momento me veio essa voz, né, que Deus tinha um plano na minha vida. Então eu decidi descer de cima daquele viaduto, joguei o chumbinho dentro de do bueiro, aí matei aquele corote. Quando eu acabei de beber aquilo, tudo se apagou, né? Eu desmaiei, que eu fui descobrir isso depois de 7 dias que eu acordei de um coma no Hospital Municipal de Santo André. Aí eu lembro que eu acordei amarrado numa maca no corredor do hospital. Aí eu via uma voz de uma médica, uma moça de branco do meu lado, falando: que é isso que está acontecendo aqui? E aí as enfermeiras respondendo que naqueles 7 dias que eu estava no hospital em coma, eu me debatia demais, né? Eu acredito que por falta de leito no hospital, eles me colocaram nessa maca no corredor. E para mim não cair da maca, eles me amarraram. Então ela falou: vocês estão doidos? Quer processar o hospital? Solta ele. Aí me soltou. Nesse tempo eu já estava voltando à lucidez um pouco, assim, meio grogue. Aí ela perguntou se eu sabia onde que estava. Eu falei que não sabia. Aí ela me explicou que o SAMU tinha me resgatado em Ferrazópolis, que eu tinha entrado em coma alcoólico, que por pouco ali eu não tinha perdido a minha vida. Porém eu fiquei mais uns dias ali tomando soro, né, para poder fortalecer, porque eu estava muito debilitado. Porém, quando eu ganhei a alta, eu tive que desocupar o hospital, né? Então eu lembro que eu saí do hospital em direção ao Paço Municipal de Santo André, e caminhando ali pela uma avenida que não me recordo o nome agora, eu vi uma casa que se chamava Casa Amarela, que é uma casa que atende a população de rua de Santo André. Ali eu adentrei dentro daquela casa, mas na intenção de procurar assistente social para pedir um bilhete do trólebo, que eles davam um bilhete para as pessoas poderem estar se locomovendo. E aí, se eu ganhasse aquele bilhete, eu ia vender para comprar um corote para mim, começar a me embriagar novamente, né? Porque percebe como é difícil, como é duro ver-se, quase prestes a morrer, de novo pensa em um corote. Na verdade, a angústia que eu sentia na rua, os pensamentos que me via, que perturbavam muito a cabeça, a única forma que eu tinha de amenizar esses pensamentos, essa angústia, era se alcoolizando, né? Então o pensamento era pegar esse bilhete, vender ele, e aí pegaria ali, na época, R$1, comprava um corote, e ali eu começaria a me sentir bem. Foi que a assistente social, né, preenchendo a ficha, aí pegou a data minha de nascimento. Nessa época eu estava com 32, ia fazer 33 anos de idade. E ela falou: né, você é um rapaz novo, tudo fica aí se acabando, olha a sua situação, todo inchado, né?
por que você não procura uma melhora para você, né? E eu falava para ela que todo santo dia, quando eu acordava, eu até pensava em procurar essa melhora, mas não sabia que caminho tomar. Então, o caminho que eu tomava era o da bebida. E aí foi que ela me falou, por que você não vai para a Missão Belém, né? Aí eu perguntei, mas o que é Missão Belém? Aí ela falou, então, a casa que ajuda pessoas, com você assim, independente. Eu falei, mas é católica? Eu falei, mas por que? Você tem alguma coisa contra o evangélico? Eu falei, não, porque eu sei rezar o Pai Nosso, Ave Maria, né? Se for católico, eu vou conseguir até tentar me encaixar, porque é a oração do católico. Eu falei, não, é católica sim. Então ela me deu o endereço de São Miguel Arcanjo, deu o telefone. Aí eu liguei primeiro para saber se realmente era aquilo mesmo, né? Aí eu lembro que na época o Breno me atendeu, ele que atendia as ligações lá, quem coordenava o sítio na época era o Emanuel. E aí eles falaram, né? Não, a gente acolhe sim, pode vir para cá. Aí eu peguei o trem em Santo André e fui para... Nesse tempo eu consegui arrumar uma vaga no albergue. Aí fiquei no albergue esperando chegar na quarta-feira. E aí segui para São Miguel Arcanjo, né? Chegando em São Miguel Arcanjo, ali no sítio de Jarinu, aí fui acolhido pelos irmãos, entrei, né? Estranhando a princípio, tudo bem simples, bem menor do que hoje. Aí me levaram para uma triagem, chamava-se de Santos na época. Ali na época, lembro que eu pesava em torno de 54, 55 quilos, ainda na abstinência das pernas trêmula, vendo o vulto, tudo. Aí fiquei na triagem. Chegando na triagem, os irmãos cuidaram de mim. Fiz meu jejuá, que isso muito me ajudou, porque lembro que no momento de Maria, onde tem uma parte que a gente vai até uma pessoa que representa a Nossa Senhora e você abraça, pede perdão para sua mãe. Então eu senti ali a presença da minha mãe, por mais que eu sempre trouxe comigo no coração de não culpar os meus pais, por mesmo eles terem uma vida meio que louca, minha mãe vida de prostituição, meu pai vida de criminalidade, porém nunca tomei como culpar eles pela vida que eu escolhi, né? Porque foi eu que caí nessa vida, não eles que desejaram isso para mim. E aquele momento para mim foi muito bom, foi um momento de cura. Ali depois desse jejuar eu comecei a fazer os cursos catequéticos, recebi os sacramentos, pude receber a primeira comunhão, poder receber Jesus, pude fazer o curso de monitor, ajudar nas casas. E era aquilo que o padre falou na missa, né? A frase que sempre vinha na minha cabeça, que era muito repetida na época, era náufrago salvando náufrago, né? Eu estava na rua, morrendo, me destruindo, tentando atentar com a minha vida. Teve pessoas que me estenderam a mão, me ajudaram, e aí eu tinha por obrigação retribuir esse favor, ajudar também, né? Então nessa época eu permaneci em Jarinu por 10 meses. Foi quando eu recebi um convite para cuidar de uma casa em Santos e aceitei o convite de prontidão, porque não tinha como eu me fechar, né, a esse chamado. Aí eu lembro que quando eu descia a serra com a missionária Josiane, que está no Belém do Pará, o Divan, que hoje é padre, está lá também, era missionário na época. Aí eu fui relembrando toda a minha vida, que foi por ali que começou todo o meu sofrimento, né, minha situação de morte. E aí quando o carro parou na Amador Bueno, aí meu coração disparou, porque foi no mesmo local onde eu morei um certo tempo da minha infância e aonde meu irmão tinha falecido, né, onde meu irmão tinha sido atropelado e tinha morrido. E falei, bom, é Deus, né, porque me tirou da droga, me levou para um lugar melhor e depois me trouxe para o mesmo lugar da onde eu saía. E a casa que eu cuidava tinha 3 cracolândias, uma do lado direito, uma do lado esquerdo e uma de frente à casa. E ali foi muitas graças que Deus me concedeu, muitas graças mesmo, porque aqueles irmãos que chegavam ali na casa pedindo ajuda, permanecia com a gente ali por 15, 20 dias, depois vinham para Jarinu, para Balsa. E aí vendo essas pessoas se recuperarem, eu via que era milagre de Deus mesmo acontecendo
na minha vida, tinha transformado, né? Eu, um nóia, pingaiada, hoje estava ali ajudando pessoas igual eu era antigamente a se recuperar igual eu estava me recuperando. Aí, depois de um tempo, fui chamado a voltar a São Paulo de novo, fiquei um tempo na Araceli, depois fui para Bragança Paulista, participar do mundo dos vozinhos, né? Onde que tem muitos vozinhos aqui, que é o Jorge, muitos vozinhos que estão aqui, que me conhecem, que permaneceram um tempo junto lá, né? E é uma família, a família que eu não tinha, Deus me deu, né? Adotei a Missão Belém por família e a Missão Belém me adotou como família também, né? E eu lembro que nessa época, né, que eu estava em Bragança Paulista, 2011, 2012, numa partilha com o padre, né? O padre ser todo esse tempo na Missão Belém, né? O que você pensa na sua vida, né? E já tinha adquirido a Missão Belém por família, mas ainda tinha no meu coração eu ter uma família, né? Ter esposa, ter os meus filhos que ainda continuavam em São Mateus, estar perto de mim. Então, eu falei, então você precisa de arrumar uma namorada, né? Já que você quer ter família, você tem que arrumar primeiro uma namorada. E num retiro de coordenador em Bragança Paulista, foi que eu conheci a Dimeia, né, que era coordenadora da Casa das Mães na época. Aí começamos a fazer uma caminhada segundo a proposta da Missão Belém. Ela tinha diretor espiritual na época, que era a missionária Karen. Eu também tinha um diretor espiritual também, a qual nos conduziu nesse caminho, né, de conhecimento, para saber se aquilo era mesmo vontade de Deus na nossa vida. E depois o namoro, o noivado. E em 2013 nos casamos. E no dia do casamento, lembro que vinha forte no meu coração também a palavra de Deus, né? Todo aquele que larga tudo por causa do meu nome, eis que te restituirei mais em casa, famílias, bens, né? Bens que a gente tem é os irmãos, né? Casas hoje são 170 casas, família 2.000 e poucas pessoas, né? Então eu vi ali a palavra de Deus se concretizando na minha vida, até mesmo no momento que o padre fez uma cerimônia, ali estava as 5 filhas dela assim do meu lado, meus 4 filhos do lado dela. Aí na hora da bênção ali, nossa família já era composta por 11 pessoas, né? 9 filhos, eu e a minha esposa. Porém, nesse tempo de caminhada, e ela que continua hoje vinculada à Casa das Mães, Deus deu a graça de fazer várias experiências, né? E a experiência de acolher crianças em nossa casa, de termos dentro de casa 17 crianças, né? Como nossos filhos biológicos e os filhos chamados do coração. No longo desse tempo que estou na Missão Belém, pelo menos umas 25, 30 crianças que passaram pela nossa vida. Tem um menininho hoje que se encontra com nós, que o nome dele é Nixon. A mãe abandonou ele com 3 meses de idade. Hoje ele é nosso filho mesmo. Já temos a guarda dele já 3 anos consecutiva. E estamos rezando para que agora no final do ano possa sair a guarda definitiva. E aí a gente possa passar ele para o nosso nome. Então, filhos nossos mesmo são 12 crianças, fora os netos, né? Então, muitas as graças que Deus concedeu. Também, agora nesse tempo, depois de eu ter saído de Bragança Paulista, casado em 2013, ainda permaneci em Bragança até 2014, eu tive a proposta de ajudar na parte das obras, né? Das construções. A Missão Belém, da época que eu cheguei até hoje, constantemente passando pelo crescimento. Na época que eu cheguei, eu lembro que era 800 pessoas, somando São Miguel Arcanjo, Araceli, tudo hoje 2.200. Então a necessidade de estar fazendo essas ampliações, construindo essa casa, como aqui na Guadalupe, para poder acolher mais irmãos que chegou da rua como eu, né?
Então fui chamado para ajudar a cuidar na parte das obras, né? Veio a oportunidade de estar com o sítio de Jundiaí, o sítio das mulheres, tá construindo 4 casas, o galpão de evangelização que tem a capacidade para 160 pessoas. Então aquilo ali foi tudo me fazendo bem, né? Da mesma forma que eu escutei um irmão que hoje nos ajuda numa obra que está acontecendo em São Miguel Paulista falar, né? Um pingaiada, um noia que estava ali jogado, né? Beirando a morte, hoje tem essa oportunidade de estar fazendo, né? Essas construções, né? Vendo essas coisas, essas obras sendo reerguidas, né? Uma que me tocou muito no coração foi o prédio da Sé, né? Que a Ordem Terceira do Carmo concedeu a Missão Belém no ano de 2017, 2018. Aí lembro que o padre levou a gente lá para poder conhecer o prédio, onde era um esqueleto, uma carcaça velha. Aí entramos lá e falei, então, o que vocês acham, né? A gente poder arrumar esse prédio, reformar para acolher os irmãos aqui. Falei, vamos em frente, né? E aí hoje mesmo, antes de vir para cá, eu dei uma parada lá para cumprimentar os irmãos e tudo, e sempre que tem a oportunidade de ver, vou ver, né? Tudo o que Deus me permitiu fazer, né? Tudo que Deus me permitiu construir. A graça que Deus me devolveu, a dignidade, a graça de Deus de eu ter constituído família, não só lá na minha casa, lá no Capão Redondo, mas dentro da Missão Belém. A graça que Deus me dá de poder estar fazendo a obra dele, né? Somos chamados a fazer a obra dele. E hoje eu sou muito grato. Costumo dizer para os irmãos, né? Enquanto o padre não expulsar a gente da Missão Belém, a gente estamos aqui até morrer, né? Mesmo às vezes passando dificuldade, assim, porque cheguei na Missão Belém em 2009, né? Faz 12 anos que eu estou na Missão Belém. Porém tem os momentos de angústia, tem os momentos de aflição, porém tem essa coisa no coração, né? Tenho que permanecer. Tudo que eu pedia a Deus quando eu me encontrava bêbado, jogado numa cama, na rua, que queria ter uma casa, queria ter uma família, Deus ele me deu, né? Deu até mais do que eu merecia ter. Porém hoje o que a gente luta é para permanecer, né? Permanecer na presença de Deus. O que atrai a gente hoje é ver um irmão pela rua caído, poder ir até ele e falar, Deus me deu a graça de conseguir, de estar aqui hoje, e você também tem condições de viver tudo isso que eu vivi, né? Basta acreditar, basta entregar a vida a Deus. Acho que é isso. Obrigado, Leandro.